Olá, irmãos do estado de Goiás. É uma alegria para nós estarmos aqui com vocês nesse congresso online. Eu me chamo Sandra. Eu sou Valdo. Nós somos coordenadores nacionais do Ministério para as Famílias e estamos aqui para partilhar um pouco dos pilares que norteiam o trabalho do Ministério. Antes de iniciarmos, gostaríamos de convidá-los a invocar sobre nós, sobre vocês, a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Glória ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E nós queremos nesse momento, Senhor, ainda te louvar e te bendizer. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por cada servo que se coloca nesse momento à disposição para aprender, Senhor, cada vez mais. Nós queremos te louvar e te bendizer por cada servo do estado de Goiás. E em particular, Senhor, nós queremos louvar e bendizer pela vida de cada irmão que se dispõe a trabalhar com o projeto mais bonito que tu pensastes para a humanidade, que são as famílias. Glorificado seja, Senhor, exaltado seja, Senhor, pela disposição. Que esses servos nesse congresso sejam animados, revigorados, que criem ânimo, Senhor, para em busca de todas as famílias que buscam socorro nos grupos de oração. Pedindo a Nossa Senhora, a nossa mãe, a nossa intercessora, que ela nos guarde e nos proteja. Amém. E dentre dessa nossa reflexão, nós estaremos trabalhando os pilares do Ministério para as Famílias no Brasil e, por consequência, dentro do Estado. É importante iniciar essa nossa fala dizendo que estes pilares eles norteiam as ações do Ministério, ações de evangelização do Ministério, ações primárias, ações principais que norteiam toda a ação evangelizadora do Ministério para as Famílias como braço do grupo de oração dentro do Estado. E como primeiro pilar nós teremos a visita de consagração dos lares, que está baseado em Apocalipse 3, 20, que vai nos dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. O objetivo da visita, irmãos, é nós adentrarmos as casas daquelas famílias que vão ou não ao grupo de oração. É ir fazer essa consagração do lar, e uma vez que o lar é consagrado a Deus, nós sabemos que o inimigo perde todas as suas forças. Quando visitamos essas casas, o Senhor está conosco, batendo as portas. E se lá tem um coração dócil que se abre a essa visita, né? E todo esse momento, todo esse ritual, existe um livreto, Consagração dos Lares, que norteia esse trabalho de visita. Tivemos a graça, o ano passado dele ter sido lançado na Semana Nacional da Família,
e teve uma tiragem muito boa. Então, o seu coordenador estadual pode fazer com que esse manual chegue até você. Então, adentrando essas casas, essas realidades, porque nós sabemos que as famílias vão ao grupo de oração e que aquele momento ali talvez existem partilhas de fórum muito íntimos que talvez não sejam reveladas ali naquele momento. São famílias que vão aos nossos grupos de oração que pedem socorro. Famílias que por vezes um membro apenas vai ao grupo de oração. E quando nós vamos então em família a essas casas, né, como um casal ou como duas pessoas, né, como aqui muitas vezes nós fazemos, vão duas mulheres, dois homens, para representar ter essa representatividade do grupo de oração. Então, quando nós adentramos essas casas, nós queremos levar a palavra de Deus. E ali, ao final da visita, nós convidamos todos os membros da família a estarem no grupo de oração. A dinâmica, como vai acontecer a visita, se é por sorteio da imagem, se é por um caderno, né, onde vai se obedecendo uma ordem, fica muito a critério do grupo de oração. Às vezes o grupo de oração já tem essa prática e aí então favorece a prática da consagração dos lares também. É importante dizer isso, que nós temos a bênção da igreja para adentrarmos. E ali então o manual vai nos orientando, né, de como fazer o passo a passo da visita. Tem um momento em que o dono da casa, o membro ali da família é convidado a aspergir a água benta em todos os cantos, quartos, corredores, sala, cozinha, quintal, em todos os ambientes da casa. Porque a pessoa, porque o membro da família, de modo particular, né? É muito bom que seja o pai ou a mãe, porque é a pessoa que tem autoridade ali naquela casa. E nós sabemos se estamos revestidos dessa autoridade de Deus, né? E tomamos posse, o mal desaparece dos nossos lares. Então a importância do membro da família estar ali fazendo a aspersão da água benta em todos os cantos da casa. O segundo pilar que nós estamos adotando para esse tempo é a visita de atendimento a casais. Queria que, tomando a Sagrada Escritura, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 23, vai dizer para nós: saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. E baseados nesse texto da Sagrada Escritura, nós avançamos neste atendimento, nesta atenção devida e dada a casais ou a membros da família que porventura estejam precisando de alguém para escutá-los, de alguém para orientá-los. É bem verdade, e nós ouvimos muito isso. Às vezes uma palavra maldita. Se conselho fosse bom, não se dava. Quantas vezes até mesmo você já ouviu esse dizer popular? Mas eu digo e convido você a deixar cair por terra isso, e estes bons conselhos têm que ser dados sim, e de uma maneira uníssa por nós cristãos, nós que estamos ligados a Cristo, que é cabeça desta igreja, nós devemos dar esse conselho e este amparo a estas pessoas que precisem deste auxílio. Imagine a situação conflituosa que porventura algum casal esteja vivendo no meio da sua família e outra família indo ao encontro, outro casal indo ao encontro para amparar, não conforme seus princípios, não conforme suas convicções ou até mesmo seus pensamentos, mas iluminados pelo Espírito e conduzidos a ser protagonista e ser a voz da igreja. Em nome da igreja, anunciar a estas pessoas o que Cristo deseja que seja vivido por esta família ou até mesmo por esse casal. É um auxílio de reordenamento, é um auxílio de reorganização das coisas que estão fora do lugar. E aí nós encontramos diversas ordens. Encontramos ordens de cunho afetivo, de cunho ligado também
vida sexual do casal, a orientação acerca da educação dos filhos, e vão surgindo tantas outras necessidades que precisam ser escutadas e orientadas conforme nos diz a Santa Igreja. E aí é necessário nós estarmos ligados à Igreja para também falarmos conforme a Igreja orienta todo fiel cristão. É possível, irmão e irmã, você que agora esteja nos escutando, está se questionando: quem sou eu para, em nome de Cristo, orientar ou ajudar outras famílias? Você é um batizado, você é uma batizada, você recebeu esse ministério do sacramento, esta força, este sinal pela Igreja, e é convidado a ser sal e a ser luz. É bem claro que dentro das suas possibilidades de leigo e de leiga. Vale ressaltar, irmãos, e é importante chamar a atenção, com atendimento a casais ou família, nós temos 3 objetivos e eles precisam ficar muito claros. O nosso primeiro objetivo é escutar. Quantas foram as vezes que nós nos colocamos ali, no atendimento e falamos aqui: irmão, nós estamos aqui para te escutar. Quantas foram as situações que nós vivenciamos, Pessoas que choraram por minutos ali na nossa frente, sem conseguir verbalizar nada. Outros que nos relatavam e falavam: eu precisava de alguém para me escutar. Eu não tenho ninguém que me escute. E então a gente se coloca nessa condição, E por vezes para nós carismáticos é difícil silenciar, mas ali a gente faz um silêncio fecundo, onde eu estou escutando aquele irmão e rezando em pensamento, pedindo que Deus oriente o próximo objetivo e o próximo passo, que é o aconselhar. Nós não podemos, como o Valdo disse, orientar segundo a nossa vivência matrimonial. Podemos até partilhar em algum momento, mas não é um conselho. Nós precisamos aconselhar segundo o que a Igreja nos orienta, segundo os conhecimentos, os documentos da Igreja. Para isso nós precisamos estar embasados, cheios do conhecimento do que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, os documentos que nós temos hoje, tantos documentos escritos aí, tão ricos, o que a Palavra de Deus nos orienta. Então, o primeiro seria o ouvir, O segundo, aconselhar. E o nosso terceiro objetivo com o atendimento é orar. Nós sabemos que aquele irmão ele precisa ser abastecido ali de uma força nova, de uma força do alto, Então a oração que não precisa ser uma oração prolongada. Quantos foram os atendimentos que ao final nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, demos aquele abraço caloroso naquela irmã e ali Deus agiu de forma muito profunda. Então, irmão, basta que nós estejamos abertos a essa situação. Sandra, mas eu não sei aconselhar. Irmão, nem todos terão esse dom mesmo, Sim. esse carisma, mas muitos do nosso meio, muitos que estão ali caminhando conosco, têm esse carisma e podem ajudar muitos outros casais. Basta uma abertura de coração. Vale lembrar também que esse atendimento, ele não é algo mágico, algo que vai mudar de maneira repentina a vida daquele que foi escutado, daquele que foi aconselhado ou daquele que foi feita a oração. É importante, irmão, após este passo, orientar estas pessoas a adentrarem a vida na igreja ou, se quiserem, adentrarem uma caminhada dentro de um grupo de oração, para ali, a cada semana, serem alimentados pela palavra que é proclamada, nutrido o coração pelas diversas orações de perdão, orações de louvor e até mesmo orações espontâneas que acontecem semanalmente dentro dos nossos grupos de oração. Os nossos grupos de oração são a sequência indicada para que paulatinamente estas pessoas adquiram uma intimidade com Jesus e a partir daí a sua vida tenha um novo sentido e um novo rumo.
por fim, vale ainda ressaltar que nós não seremos a solução, nós apresentaremos a solução. E a solução chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós somos apenas uma seta, mas a pessoa ela tem o livre-arbítrio, ela é livre, né, para escolher ou não. Então assim, nós só apontaremos Jesus. Jesus é a solução da casa deles. E o nosso terceiro pilar está ali no encontro, né, para as famílias, encontro para casais, e está baseado lá em 2 Coríntios 3,17, que vai falar: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. É essa liberdade no Espírito que nós trabalhamos esse terceiro pilar, onde eu não sou obrigada, porque já é um encontro, porque a outra coordenação realizava, que eu preciso. Não, irmãos. Nós precisamos deixar esse Espírito que dá a liberdade dele nos falar, dele nos orientar. Então nós nos colocamos ali, né, em oração, falando: Senhor, qual é a realidade que precisa ser trabalhada nessa dimensão? Seja ela de grupo de oração, de diocese ou de estado. Qual é o encontro aqui que precisa acontecer? Encontro para as famílias, encontro para casais. E lá o Senhor vai te dar o norte. É esse Espírito que nós vamos invocar, é diante do Jesus ali, né, nas capelas que nós vamos adorar e colher do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para aquela realidade? E é importante dizer que o nome do encontro não somos nós que vamos ditar, é o Senhor que vai direcionar o teu coração. Seja um restaura-te, um levanta-te, ou restauração das famílias, ou encontro para casais, sem uma temática. Irmãos, é Deus. É essa liberdade que nós invocamos nesse pilar, para que seja algo muito natural, onde os servos do ministério se colocam ali na presença de Deus e escutam a voz de Deus. E depois de escutar, sendo obedientes, fazem a vontade de Deus. Por muitos anos nós trabalhamos a nível de ministério, achando que que nós tínhamos a obrigação de promovermos encontro, e nós fomos trabalhando e nós fomos vendo um trabalho muito intenso, mas por vezes assim tão desgastantes, onde terminava, os custos do evento não conseguiam ser pagos. E o Senhor foi botando essa docilidade no nosso coração. Rezemos, escutemos ao Senhor. E o Senhor vai nos mostrar o caminho a ser trabalhado nesse terceiro pilar. Eu vejo e sinto como que se Deus tivesse dado um toque em cada um de nós, dizendo: vocês estavam olhando para fora, comecem a olhar para dentro, comecem a olhar para as ovelhas da casa de Israel. E ao nós pararmos e começarmos a ter este olhar criterioso para estas ovelhas que estavam tão próximas de nós, começamos a perceber o quanto essas ovelhas precisavam ser cuidadas. E a displicência estava também no nosso coração, porque estávamos olhando para fora. Nesse pilar, Deus faz um convite a nós: olhem para dentro, olhe para as pessoas que estão próximas a você, aquelas que realmente estão precisando ser pastoreadas com proximidade, sentirem o cheiro do Cristo que está em cada um de vocês. Nesse pilar, nós conseguimos, por graça de Deus, viver e experimentar isso. E avançando para o quarto e último pilar, a formação dos servos, também tomando a Sagrada Escritura, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Apenas esse fragmento deste versículo, para iluminar essa nossa pequena reflexão, chamando a atenção nossa, enquanto membros do Ministério para as Famílias, que lida direto com evangelização, com vidas, de estarmos imbuídos na busca constante de conhecimento. Conhecimento dos documentos da igreja,
inerentes e voltados às temáticas que dizem respeito à vida familiar. E aí nós vamos encontrar documentos sinodais, vamos encontrar cartas também das autoridades eclesiásticas, vamos encontrar o próprio Catecismo da Igreja Católica, como foi citado anteriormente, que tem capítulos específicos a dizer para nós. Encontraremos recente o documento O Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, que fala diretamente às famílias, é a voz do Sumo Pontífice direcionada às famílias e também àqueles que lidam com evangelização para as famílias. Não distante de tudo isso, nós vamos encontrar também um documento muito rico de João Paulo II, Familiares Consórcio. Uma carta apostólica que fala muito sobre as nossas famílias, que reflete muito sobre as realidades e dificuldades que as famílias estão enfrentando nos dias de hoje. Vale lembrar, um documento papal da década de 80, nós já avançamos alguns anos e ela continua ainda a ser atual, tratando dessas temáticas e orientando as famílias os passos a serem dados. A Sagrada Escritura também com textos lindos, riquíssimos, que dizem respeito à vida familiar, que dizem respeito à orientação e educação dos filhos, que diz respeito ao papel do homem e da mulher dentro da sua casa, no meio da sua família. Esta formação, este conhecimento acerca de tudo isso e muito mais outras coisas é imprescindível. Mas quero trazer algo importante. Precisamos buscar e beber em fontes seguras. E aí é preciso que nós busquemos documentos da igreja. Nós procuremos buscar aqueles escritos se queremos algo mais atual, se vem ao nosso coração a importância e a necessidade de termos esses conteúdos atuais, busquemos nas orientações dos nossos bispos, também dos nossos papas atuais. E aí nós vamos ter os papas que escreveram muito sobre questões de família. Você pode procurar Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Francisco e Papa Bento XVI. Muitos outros também escreveram e continuam a escrever para nós sobre isso. Quero trazer ao coração de vocês também que esta é uma formação específica para o desempenho das atividades inerentes e pertinentes à evangelização do ministério para as famílias. Não substitui de maneira alguma o outro processo formativo que nós temos dentro da renovação carismática católica e nem se mistura. Há uma especificidade para a execução com excelência da ação evangelizadora. Vale lembrar que essa parte formativa inicial da renovação é imprescindível, né, para criarmos solidez na nossa base formativa. Então, assim, busque todo esse cunho formativo que hoje a RCC disponibiliza a todos nós. Queremos ainda lembrar que esse ano de 2020 nós somos chamados a resgatar, né, trazendo para o nosso ministério, resgatar as famílias do Brasil, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, em meio a toda essa diversidade, irmão, toda essa turbulência que nós, sociedade, estamos passando, e onde hoje nós somos chamados, né, a nos recolhermos aonde? Dentro das nossas casas. Então, é o momento de resgatarmos os nossos, pedirmos esse batismo aos nossos, para que os nossos sejam os primeiros a serem resgatados. E aí, quando passar, né, toda essa turbulência, nós voltarmos, né, às nossas práticas na comunhão, na Santa Missa diária, estarmos ali nos nossos grupos de oração, visitando as famílias. Mas quero chamar a atenção. Trabalhe nesse tempo, nesse mês, nessa quinzena que nós somos chamados a nos
recolhermos em casa, resgate os seus. Tenha ânimo, tenha coragem de fazer aquilo que por vezes estava bagunçado dentro da sua casa. Crie ânimo, crie coragem para estar na presença dos seus filhos, brincar, dar atenção. Resgate a sua família e o mundo será batizado no Espírito Santo. Nessa nossa breve partilha, trouxemos a todos vocês exatamente os pilares que nós estaremos trabalhando nesse triênio agora. Lembrando que para nortear tudo isso, algumas orientações, alguns exemplares, alguns materiais, edições foram feitas e você também pode estar adquirindo junto ao seu coordenador estadual. Nesse ano de 2020, foi lançado pela editora RCC Brasil, o RCC Responde 15, que vem agregando alguns outros questionamentos feitos por diversas pessoas nos diversos estados que nós temos da federação, acerca de dúvidas com relação ao trabalho do Ministério para as Famílias. Você pode encontrar também. Além disso, nós temos aqui duas partes no RCC Responde. Nós temos a primeira, que trata a respeito da implementação do Ministério, seja a nível de grupo de oração, de diocese, e a segunda parte, onde o Senhor foi nos movendo a mostrar a beleza do matrimônio. Então, nós temos no RCC Responde duas partes que são bem significativas à vida do Ministério. Temos também a nossa apostila, que foi lançada no ENF 2020, Nós tivemos a graça e aqui nós temos uma abordagem bem realista do que temos vivido a nível de família, Então, a importância do diálogo na família, a importância na educação dos filhos. Então, são temáticas bem atuais. E temos Além também... de tudo isso, nós temos aqui, não temos aqui para mostrar para vocês, porque os nossos também acabaram, o Manual de Consagração dos Lares, que vem orientando o passo a passo de como fazer essa visita, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, lembrando que são apenas orientações para aqueles lugares que precisam coordenar de maneira única essa ação de evangelização que tem se mostrado deficiente de norte a sul do nosso país, inegavelmente. A missão de visita e consagração dos lares tem trazido muita transformação a famílias por completo. E aí, então, concluindo a nossa fala, o nosso momento aqui com vocês, queremos dizer que todo serviço, ele passa por toda a ação do Ministério, porque nós somos um serviço que contribui de forma muito eficaz para o crescimento do grupo de oração. Tudo deve passar pelo núcleo de discernimento, seja do núcleo, seja do estado, da diocese. É importante a gente ter essa docilidade, Não é que nós discernimos e nós vamos sair implantando, Seja um encontro, não, tudo precisa ser conversado com os nossos coordenadores, seja de grupo de oração, de diocese ou de estado. Vivam a obediência, irmãos. A obediência nos faz dar passos mais seguros. A obediência nos leva à intimidade com Deus. Por vezes nós queremos realizar 1001 coisa, mas nos cabe a docilidade, da voz do pastor a nos orientar e a nos conduzir. Então nós queremos consagrar esse momento a Nossa Senhora, pedindo ela que foi a mãe por excelência, ela que foi tão dócil à ação do Espírito Santo, que ela interceda pelo Ministério para as Famílias, não somente do Brasil, mas de modo todo particular do estado de Goiás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um abençoado congresso.